Cristianismo precisa de revisão? O cristianismo que hoje se apresenta está em consonância com o que foi pregado pelo Cristo? Jesus desejava ser Deus? Em algum instante demonstrou isso? Os ensinos de Jesus visavam uma reforma interior, transformando o homem velho no homem novo. Conseguiu o atual cristianismo transformar o homem? Após 2000 anos de cristianismo, era para os homens estarem num melhor nível de comportamento. E por que não estão? Como se fará para revisar o cristianismo que chegou aos nossos tempos? Com essas perguntas profundas que correlacionam com tudo o que vocês falaram a respeito do tema, é importante eu observar na minha caminhada agora o quanto eu estou olhando para aquilo que o Evangelho está trazendo para mim de essência, né? O quanto que aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus viveu, está sendo vivido para mim em essência, e não aquilo que é falado, aquilo que foi colocado para nós, ou muitas das vezes impostos, dependendo da religião que se encontra, né? De que forma que eu estou fazendo isso? Então, essa reflexão, ela nos convida a pensar nisso, né? Aí vem aqui, Jesus desejava ser Deus, né? Em que momento que a gente colocou Jesus como Deus e ele realmente disse que ele era Deus, né? Em que momento que ele pegou e falou: Eu sou filho de Deus e vós sois deuses, como todos os deuses? Então, assim, se todos nós somos da mesma centelha, por que que ele iria se colocar, se destacar como diferente? Sendo que não foi nada disso que ele fez. Mas por que que exaltamos? O livro Revisão do Cristianismo, ele fala bastante a respeito do mito, porque, naturalmente, o ser humano, ele necessita de algo extrafísico para ele acreditar, mesmo que se ele não tivesse regido por uma religião, ele ia encontrar algo, né? A gente pega, por exemplo, vamos pegar os índios. Quais são os deuses dos índios? É o tempo, é a chuva, é o trovão, é a lua, é o sol, porque eu sei que existe. Meu ser me fala que existe algo mais. Que hoje, na doutrina espírita, a gente entende que é esse religar com essa essência, porque a gente entende que existe algo muito mais ali. Mas eles, encarnados, não tinham esse conhecimento, mas precisavam disso. E daí vem a mitologia, né? Daí cria-se os mitos, os deuses. Mas eles não são baseados em questões de mentiras, eles são baseados em algo real, seja real aqui dentro, mas é real. Pertence a algo que faz parte da realidade do humano, né? Até que a razão começa a me explicar que aquilo não pertence à questão mística, né? Ao mito, né? A questão mítica, mas sim à questão racional, né? E aí vai se estudando tudo isso. E quando Jesus propôs para a gente essa vivência, né? A vivência do coração. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês aqui, né, que antes de Jesus se tinha um conhecimento da palavra caridade, né? Era um outro tipo de situação. A humanidade hoje conhece a caridade como nós conhecemos, conhece a compassividade como nós conhecemos, conhece a piedade como nós conhecemos, porque Jesus inseriu isso no modo de ser, porque ele olhava o outro como o outro, né? E aí eu volto um pouco para aquilo que a Patrícia falou a respeito da empatia. Empatia não é eu me colocar no lugar do outro, é eu entender que o outro calça um sapato como eu calço. Só que o dele está apertado e muitas vezes na minha vida eu já passei por sapato apertado, então eu sei como é. Estar no sapato apertado, mas eu não sei como é estar no sapato dele. Mas aí a compassividade me faz entender que eu não preciso julgar aquela pessoa por aquilo que está acontecendo, porque eu sei que é assim que as coisas acontecem. Mas eu só julgo quando eu deixo de vivenciar. Eu só olho, eu só observo, eu só falo. Eu só pego aquilo no externo, eu não trago aquilo internamente. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido para vocês a reflexão? Alguém pode ler a introdução? Posso Posso? ler? Opa, Ah, pode ler, Vanderlei. então tá bom. Introdução. Este capítulo tem por finalidade investigar se o cristianismo do Cristo tem a capacidade de mudar o mundo. Objetiva também analisar a eficácia do cristianismo atual em transformar o homem. Mahatma Gandhi exclamou ao ler os evangelhos: Como pode uma árvore como esta dar os frutos que conhecemos?
O espanto do líder indiano só não é tido por quem vive dentro da cultura ocidental, com todas as suas contradições, injustiças, diferenças sociais, corrupção e toda sorte de violência, vivendo ao lado de tecnologias de ponta e de sistemas políticos tidos como os mais avançados e os mais democráticos. Alguém que esteja fora deste aquário percebe muito claramente a hipocrisia vivida por uma sociedade que prega algo sublime e realiza as maiores barbáries em suas ações, independente da classe econômica e dos seus cidadãos. Não podemos condenar totalmente o processo histórico que trouxe o Cristo até nós, apesar de todo impregnado de coisas estranhas a ele. Sabemos que a mensagem cristã é tão sublime e profunda, acima de qualquer sistema que a tivesse trazido até os dias atuais. Mas é preciso depurar as coisas estranhas a ele acrescentadas. Por outro lado, temos a consciência do que significa a mudança de uma cultura já arraigada no seio de uma sociedade. É mesmo que reverter o movimento de uma grande pedra que rola montanha abaixo. Muito interessante. Alguém gostaria de comentar sobre esse primeiro, sobre a introdução? É aquilo que nós vimos aí em capítulos passados, né? O cristianismo primitivo foi acrescentado tantas coisas a ele que ele perdeu, né, seus propósitos, porque o propósito do cristianismo primitivo era a transformação do ser humano. E com essas coisas que foram acrescentadas ao cristianismo, ele passou a ter dogmas, rituais, então se preocupar mais com o aspecto externo, né, do que ele pregava, do que propriamente aquilo que era o objetivo, que era a transformação do homem. Que é muito mais fácil, né? Eu aderir às coisas externas do que fazer a mudança dentro de mim mesmo, né? Interessante seu ponto. Mas alguém gostaria de comentar? Uma coisa que você disse, Vanderlei, que eu achei muito interessante, foi essa questão, né, dessa transformação interior. A gente sabe que dentro de nós temos medo daquilo que não conhecemos, porque o externo está na nossa visão parece mais seguro do que aquilo que não vemos internamente, porque a gente conhece muito pouco daquilo que nós somos, né? Na psicanálise a gente aprende que as pessoas, você não as conhece pela ação delas, você a conhece pela reação que ela tem, né? Porque ali é a essência da pessoa, ali ela se mostra como ela é na reação. Se ela é uma pessoa paciente, ela vai se mostrar paciente numa situação que vai causar, que deveria causar um desconforto, mas ela mantém a paciência, né? Ela pode explodir frente a uma pergunta que causa um certo impacto interior, porque ali ainda há questões ocultas. E nessa reação você percebe que ali há uma proteção daquela dor, né? Daquilo que está ali dentro, daquela situação que se encontra ali internamente. E aí, dentro disso, quando a gente traz para a questão do cristianismo primitivo, a proposta de Jesus era essa: é para você se conhecer melhor por dentro, quem você é. E é quem você é com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. E aí a gente tem tendência de sempre buscar mostrar as nossas qualidades, mas não como vivências, mas sim como status, como troféus. E quando precisamos falar delas, explicá-las juntamente com os defeitos, a gente sente uma certa dificuldade, porque é uma contradição que eu tenho que fazer. Geralmente as pessoas chegam para você e falam assim: me fale três qualidades, os três defeitos. Ah, mas se eu falar isso, pode ser que a pessoa fale que eu sou orgulhosa. Eu já começo a me policiar para saber quais qualidades eu vou falar de mim, porque eu não quero ser julgada pelo aquilo que eu sei que eu sou boa. E aí, quando eu vou falar as coisas ruins, eu também penso, porque eu não quero que pensem que eu sou tão mal assim. Porque muita coisa dentro de mim eu não aceito, né?
Então, a proposta do cristianismo era essa, era quem é você? E a gente olha lá para trás, e isso era uma questão da época de Cristo, né, que a vivência externa era muito grande. Como colocar isso num contexto que já estava se acostumado a todo aquele processo, né? Por isso que mais cedo eu falei, né? Que interessante. Quando Jesus fala sobre a caridade, a piedade, a compaixão, ele transformou o mundo de tal forma que antes o que a gente conhecia como compaixão, eles não entendiam como compaixão. Essa questão do outro estar presente para mim. Eu entendia que a piedade, ela existia por um motivo de convivência social, né? Eu preciso ser piedoso porque a sociedade é um só. Na filosofia, a gente aprende que, na filosofia primitiva, o indivíduo não se identificava como indivíduo, ele se identificava como indivíduo dentro de um cosmo, dentro de uma cidade, dentro de um grupo. Eu não sou ninguém se eu não estiver ali. Então, eu preciso reger aquilo. Então, eu começo a perceber que certas questões, certos sentimentos eu tenho que trabalhar para eu estar naquele grupo, né? Com o avanço das nossas emoções e os nossos pensamentos, entendemos que a nossa unidade é complexa. Então, eu quero estar com o outro porque o outro me faz bem, mas não porque eu preciso parecer para ele. Só que isso é muito difícil nos dias atuais. Com o avanço que a gente tem hoje, a gente olha para os dias atuais e percebe que isso é mais difícil do que antes, né? Porque agora a decisão é solo. Eu participo se eu quero, né? Eu não participo porque eu preciso. Então, eu estou inserida, né, no meio espírita porque eu quero mudar, não porque eu preciso mudar. Se eu entro, não, eu preciso disso aqui. O que será que está acontecendo dentro de mim para eu precisar? Então, essa investigação eu me permito fazer, coisa que antigamente eu não se permitia, porque havia um julgamento muito forte. Então, dentro dessas questões, né, que traz aqui o livro, é importante a gente olhar sempre para isso, para essa mudança, né? Igual aqui ele traz a frase de Mahatma Gandhi. Como pode uma árvore como essa dar os frutos que conhecemos, né? E aí ele falando isso de uma pessoa que quando teve acesso ao cristianismo entendeu ele na essência que ele precisava. E às vezes quando ele falava, né, que tem aquela outra frase que ele traz também, que poderiam se queimar todos os livros, mas se deixasse o Sermão do Monte intacto, a humanidade teria salvação, né? Porque ali estava contido todo o conhecimento, e é o conhecimento essencial daqui. Porque tudo que está externo é produzido pelo interno, né? A gente aprende isso na filosofia também, né? Tudo que está no abstrato vai se tornar real. A cadeira, ela foi imaginada, por isso que hoje se existe uma cadeira, mas ela estava no campo das ideias. Ela não se criou por si só, precisou de que alguém pensasse nela, visse ela, e aí através daquilo colocou. Tudo que a gente tem hoje de tecnologia, um dia ela esteve ali, naquele campo mental, projetada ali na mente, para que ela pudesse vir para o externo. E a gente faz isso com utilidades, mas por que que não fazemos isso com a nossa essência? E é isso que Jesus trouxe lá no cristianismo primitivo. O que que você pode fazer por você agora, nesse momento em que você se encontra, nas condições em que você se encontra, no estado em que você se encontra. Mas é mais fácil eu olhar o que o outro está fazendo do que eu perceber em como eu posso me melhorar, mesmo que o outro não esteja melhorando, né? A gente tem, às vezes, uma questão política bem complicada, mas qual a minha parte ali naquela questão? O que que eu estou fazendo para que aquilo esteja bem ou não? Ah, mas não há salvação. Se essa é a sua opinião, chegou nesse processo, como você vai fazer para se melhorar naquilo que você acredita, né? Muitas das vezes a gente percebe que não, a gente não se discute muito política com pessoas que elas estão muito propensas a querer colocar suas opiniões. Ela não quer debater, esclarecer com você, ela quer manter a opinião dela. Então ela não está te ouvindo, ela está te ouvindo só para revidar. Ela não está te ouvindo para acrescentar, né? A filosofia nos mostra que assim, quando a gente quer aprender, a gente deixa tudo aquilo que é nosso para cá, para que eu possa entender o outro na essência dele, para que quando eu volto com aquela informação, eu volto enriquecido, porque eu tenho a minha informação e tenho a informação dele também. Aí é mais fácil aceitar as culturas, porque eu sei que a minha cultura é assim, então eu não vou com a minha cultura para outra cultura. Não vou chegar lá, tipo, numa Inglaterra da vida e querer explicar para eles como eles têm que ser brasileiros, porque é importante eles serem brasileiros. Eu vou olhar para aquela cultura e falar assim: olha que interessante, o que que eu trouxe para mim? Como eu posso me melhorar dentro desse processo? Acho que quem levantou a mão primeiro foi Iraí?
Pode Foi, falar. Eu gostaria de pegar esse gancho que você abordou e achei legal, acho que você associou com a psicanálise, quando você diz que nós procuramos sempre o julgamento do grupo, a nossa valorização está na nossa participação de um determinado grupo. Então, eu entendo, então, que o ser humano foi abafando o seu self, o seu íntimo, o seu eu, diluindo, digamos, na opinião do coletivo do todo. E ele só se flagrou quando ele descobriu o espelho. Então, acho que o homem saiu abominando, né? Esconjurando quando apareceu a invenção do espelho. Porque aí ele foi obrigado a fisicamente falar: poxa, eu estou vendo a Adelaide, mas agora eu estou vendo o Iraíra aqui. Então, poxa, esse é o Iraíra, esse é o meu eu. Pô, ele estava tão diluído, fragmentado em esperar a opinião de outrem, que eu esqueci de mim. Então, talvez aí esteja, né, um pedacinho, né, do que veio o cristianismo primitivo falar: você é Deus, vós sois Deus, está na sua essência, está no seu eu, Deus está em você, você está em Deus. Eu acho que é aí que está a essência do cristianismo que vem sendo perdida e nós estamos tentando resgatar. O resgate vai ser total quando, ao invés de esperar assim uma miudeza do todo, nós darmos a nossa grandeza para a valorização do todo. Eu acho que é o inverso. Muito legal a sua colocação. Patrícia? duas coisas, né? Como o Irair colocou nessa questão da gente estar sempre prestando atenção no julgamento do outro para com a gente, né? Sempre para fora. E aí, quando você vê a questão das redes sociais hoje, piora muito mais, né? Porque você fica ali, né? Quem realmente está aí nas redes sociais, eu não sigo tanto, mas o pessoal fala o quanto de like, o quanto de seguidores, o quanto de não sei o quê, e o quanto isso, né, está influenciando muito mais ainda. Então, o fato de você olhar para dentro de si, cada vez mais está chamando atenção para você olhar para fora em vez de olhar para dentro, né? E é uma boa reflexão. E também quando você coloca, né? Não colocar a nossa cultura para o outro, isso já começa dentro de casa na hora que você casa, né? Então, se a gente conseguir só ali, né, entender o que o outro está fazendo pela questão da cultura da família dele, da história dele, né, de fazer essa empatia, já é um grande ganho. Hum, E aí a gente começa como formiguinha mesmo, como o Irair colocou, né? Vai começando com a gente, dentro de casa, né? Com o marido, com o filho, e aí isso vai se expandindo, né? É uma questão de exercício mesmo. exatamente. Você trouxe um ponto muito interessante, porque tem uma parte aqui também na introdução que ela coloca assim: alguém que esteja fora deste aquário percebe muito claramente a hipocrisia vivida por uma sociedade que prega algo sublime e realiza as maiores barbáries em suas ações, independente da classe econômica e dos seus cidadãos. E aí a gente traz essa questão da palavra aquário para a nossa vivência de hoje. Quantos aquários a gente vive, né? Se a gente parar para prestar atenção, eu tenho um universo à minha volta. Não sei se alguém já ouviu falar daquele livro Nárnia. É só uma comparação é um livro infanto-juvenil, né? Quando C.S. Lewis escreveu, ele escreveu para trazer um pedaço daquilo que seria o cristianismo, porque ele escreveu um livro sobre o cristianismo também, só que numa visão mística, né? Tipo assim, mística não, fantasiosa, né? Que é Nárnia, né? Que a criança entra no guarda-roupa, existe um outro mundo lá e por aí vai indo. No livro ele fala que existem vários locais que você entra, em cada um são locais diferentes, né? E quando ele traz isso, ele fala assim: não existe somente aquela sociedade, não existe somente aquilo, existe muito mais. Só que aí eu vivo tão mergulhada naquele aquário que eu não enxergo o outro que está do meu lado. E quando eu coloco a cabeça para fora e eu percebo que existe muito mais aquários do que aquele, e o meu interesse me leva a conhecer, eu faço isso. Esse ponto que você trouxe, Patrícia, eu achei interessante. Porque quando eu percebo aonde vai o meu limite, eu entendo que o outro tem o limite dele também. Quando eu percebo que o meu conhecimento vai até aqui, eu entendo que o outro também tem o tempo do conhecimento dele. E aí a convivência se torna melhor, porque eu não preciso impor para o outro que ele seja como eu quero.
Eu preciso que ele me aceite como eu sou, porque eu quero que ele me aceite como eu sou, mas eu não quero aceitar as condições dele. Mas há uma diferença muito grande. O meu exemplo transforma. Eu lembro muito que na escola de aprendiz eu falei pro pessoal, falei assim, gente, eu queria que a minha casa mudasse. E aí eu comecei a perceber que era eu fazendo o evangelho no lar, eu refletindo comigo, eu fui percebendo que eu precisava me melhorar, e quando eu percebi que o ambiente ficou harmonioso, não foi porque o ambiente ficou harmonioso, foi a minha visão de harmonia que mudou. Porque eu comecei a olhar de dentro para fora, né? Então, quando eu olhava o externo, percebendo que, nossa, as pessoas estão brigando, aí eu vou lá e coloco mais lenha na fogueira, eu falo, não, não vou brigar. E aí o seu silêncio, às vezes, trava aquilo, porque aquilo não vai continuar, né? Aí você percebe que quando você está num grupo onde todo mundo quer falar ao mesmo tempo, que todo mundo quer colocar suas ideias, ok, então pois falem, porque eu estou aprendendo, né? E aí eu olho com outro olhar, né? E aí virá o tempo de falar. Mas é que quando a gente está num movimento de crescente, é tão gostoso que a gente quer que compartilhar com todo mundo as nossas alegrias. Mas dificilmente a gente compartilha as nossas tristezas. Quando a gente percebe que a gente está ali muito fechado, a gente não faz isso. E aí Jesus, lá no seu tempo, ele mostrava que assim, através da cura daquelas pessoas, não era só a cura física, estava a cura emocional ligada junto. A pessoa se reacendia porque ela percebeu que na dor ela conseguiu se encontrar, né? E aí cabia a ela continuar essa caminhada ou não. Porque muitas pessoas a gente sabe que vão se curar e podem voltar de novo a fracassar, porque não entenderam o processo de cura, né? A psicanálise fala pra gente que a cura é pela fala. Acho que é Lacan que diz, não lembro agora. Então ele fala assim, a cura é pela fala. Se a cura é pela fala, então quanto mais eu falar, mais eu me permito. Só que assim, eu só vou permitir quando eu me sentir seguro. E aí eu vivo num ambiente que não me traz segurança. Então, quando eu busco um ambiente para essa segurança, me acontece isso. E aí a gente volta de novo para o cristianismo primitivo. Jesus permitiu com que as pessoas estivessem próximas dele, se sentissem seguras com ele, a ponto delas trazerem isso para fora, né? Os apóstolos aprenderam isso com ele, a ponto de levar isso, né? Quando a gente vai lendo os livros psicografados que falam a respeito da época das catacumbas, qual que era a intenção maior deles naquelas épocas, né? O que que eles precisavam que as pessoas sentissem ali, né? E isso foi se mudando com o tempo, porque o que aconteceu? Eu não quero sentir isso que Jesus traz, eu quero trazer aqui a instituição romana para esse lugar, eu quero colocar essas questões aqui, porque eu acho que essas são melhores, de uma forma racional, pragmática, sem olhar para a essência. A gente faz isso com a nossa vida, né? A gente olha para a nossa vida, tenta melhorar ela, mas a gente não quer aceitar que para melhorar, às vezes a gente tem que olhar para dentro, né, e perceber o que nos machuca para a gente poder ali curar, para que dá continuidade e a gente seguir adiante, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa a respeito desse item? Vamos então para o E daí está 2.20.2. fechado o seu microfone. É. Ô, Adelaide, só uma colocação rápida, se me permite, não é discordância, você bananou aí meu cérebro quando você, nessa sua explicação, você citou, acho que Lacan, alguém, dizendo que a cura está na fala. Ora, essa observação vem totalmente, digamos assim, rebater a nossa ênfase na questão de usar bem as palavras, não é? Então, ao dizer que a cura está nas palavras, eu estou subestimando a reflexão íntima, ou o silêncio. Então, é lógico, talvez seja a cura nas palavras exatas, mas falar por falar simplesmente não é cura, a meu ver, sem querer discordar do autor aí do Lacan, ou se é Melanie, alguma coisa. Fica só essa observação. Então, chacoalhou meu cérebro justamente por isso. Nós estamos dizendo que o silêncio tem que ser avaliado se é melhor ficar em silêncio e não dizer palavras em vão. Aí, de repente, o filósofo, alguém, aí, o psicólogo, né, o psicanalítico falar que a cura está na fala, realmente abala um pouco a convicção do tema. Só isso. Sim, concordo com você nesse ponto, né? A questão maior dessa fala que traz isso é quando você passa por esse processo que você trouxe agora de silêncio. Para eu saber o que me machuca, eu preciso me silenciar. Para eu saber as coisas que acontecem, eu vou avaliar aquilo que eu vou colocar para fora, dentro de mim. Só que se eu Exatamente. não falo, vamos supor, dentro de um setting analítico ali, dentro de uma sala, dentro de uma questão que é eu.
sou eu. Eu preciso falar comigo nesse momento, porque a cura está comigo, não está para que o outro me ouça. É eu que tenho que me ouvir. O quanto será que eu me ouço daquilo que está acontecendo comigo? Eu Obrigado. coloco no silêncio do meu coração, mas o quanto aquilo está me machucando. Então, vem essa questão desta cura, por exemplo, que eu trouxe como exemplo, mas lá ali na questão da pessoa estar com um sofrimento muito grande, aí Jesus via que ela tinha as doenças dela, ele as curava, né? E ele falava, vai que a tua fé te curou, né? Mas porque a pessoa passou a acreditar naquilo, ela começou a se ouvir ali dentro. Nesse outro ponto, que é o ponto do tema, por exemplo, ele traz uma abrangência bastante filosófica e bastante racional dentro de uma sociedade. Não é qualquer coisa que eu posso falar em grupo, por exemplo, né? Porque eu sei que às vezes o silêncio vai me trazer uma coisa boa, mas às vezes a forma com que eu falo, eu simplesmente falar tudo sem peneirar, sem refinar, vai me prejudicar também, né? Então, assim, são ambiguidades muito interessantes, né, nessa questão. A gente acabou, acho que mudando um pouco, na verdade eu, né, porque eu tenho a tendência de fazer isso mesmo, a gente sai de um tema e vai para o outro, entra e não percebe. Mas você trouxe um ponto muito interessante, Iraíra, a respeito disso. Valeu. Vamos lá, a desmitificação para a inclusão. Quem poderia ler, por favor? Eu Posso ler? posso ler. Ah, leia, Patrícia, depois eu leio o outro. É a Tati que falou Ah, aqui, tá? Tati, oi, Tati, pode ler, Isso, Tati. tá. A mitificação e a deificação de Jesus pelo atual cristianismo provocaram a exclusão de outros povos, os chamados não cristãos. Quando se prega que só se chega ao Pai através do Filho, estão sendo excluídas todas as civilizações e sociedades não cristãs do planeta. Na melhor das hipóteses, é querer incluí-las pela sua adesão ao cristianismo. Em outras palavras, este cristianismo é exclusivista, sectarista, orgulhoso e prega a divisão da irmandade planetária, justamente o oposto da universalidade ensinada por Jesus. Alguém gostaria de comentar? Eu fiz uma reflexão aqui, no sentido que quando fala, né, só se chega ao Pai através do Filho, né, a gente está falando de Jesus ali. Se a gente entender que Jesus é amor, então ele está dizendo que ele só chega ao Pai através do amor. E aí, nesse caso, não tem exclusão, né? Ninguém está excluindo ninguém, né? Não, não é pessoas, né? É algo muito maior. Não é que só chega através de Jesus, mas é através do amor, através da harmonia, né? Eu penso assim. Muito interessante. Eu estava fazendo uma análise uma vez a respeito dessa questão, né, da ruptura que Jesus trouxe ao procurar modificar o olhar das pessoas para aquilo que elas já estavam acostumadas. Todos os povos já vieram de sucessões de guerras e conflitos, e cada um tentando impor a sua vontade. Aí Jesus veio e falou assim: vamos começar de marco zero, um exemplo bem grande. Aí esse marco zero trouxe outras questões, porque eu ainda continuei olhando para o passado, eu não olhei para o presente. Eu ainda olhava a briga do passado, eu ainda olhava aquelas guerras do passado. E aquele, o que aquilo fazia, o que aquele fazia, eu fui criando novas idealizações, mas ainda olhando para o passado, né? Ainda usando o passado como norte, né? Mas não de uma forma positiva, né? Uma forma imposta, né? Então, quando tem essa fala dele aqui, né, que traz essa questão que você trouxe mesmo, só se chega ao pai através do filho, e aí eu olho pela minha ótica, e a minha ótica eu acho que ela é a certa, eu deixo de olhar pelo outro, né? O que que o outro tem a acrescentar? Se é porque a religião dele não segue a Cristo, é outra religião, não é uma religião da raiz ali do cristianismo, do judaísmo, não é desse ponto, então ela não é aceita. E aí eu crio uma separação, né, que hoje a gente vê muito fortemente. A sensação que nos dá é que mudou muita coisa. Eu acho que mudou muita coisa, sim, né? Mas a gente se insiste em olhar para aquilo que ainda é uma chaga,
né? As pessoas que são de religiões que elas querem predominar o pensamento delas é justamente porque ela não entendeu o outro. Ela entende aquilo que faz bem para ela. Pode falar, Elmo. Boa noite a todos. Estou aqui apenas ouvindo um pouco dos comentários e acho interessante essa questão da desmistificação. Quando se damos ao luxo de ler um pouco os evangelhos, ler as palavras do Cristo, se atenta às palavras, em nenhum momento ele pediu que os povos seguissem o judaísmo, fosse para a sinagoga, frequentasse, fosse adepto, né, se convertesse ao judaísmo, né, praticasse o judaísmo. Não, a mensagem dele nunca foi essa. A mensagem que o cristianismo passou foi essa, né? Que você precisa pertencer à igreja A, B ou C para você ter a salvação. Mas essa nunca foi a mensagem dele. Então, se nós realmente pegarmos a essência da mensagem dele, é universalista. Ela não é sectária. Cristo nunca pregou que você tinha que seguir os 10 mandamentos, a Torá, se teria que seguir. Não. A mensagem dele nunca foi essa. É só isso. Obrigada, boa colocação. Iraí? A propósito, o Elmo compartilhou o meu pensamento, porque eu estava colocando aqui, pensando, melhor dizendo, que não foi frase de Jesus, né? Só se chega ao Pai através do Filho. Se foi atribuída a ele, é um erro. Eu acho que esse foi um dos recursos que as religiões que vieram, que para reforçar essa questão de hierarquia, Pai, Filho, Espírito Santo, etc., podem ter dito isso, mas jamais Jesus seria narcisista e egoísta para dizer só se chega ao Pai através de mim. Não. Por quê? Ele disse que Deus está em nós, nós somos Deus. Por que que precisaria galgar, digamos, Cristo para chegar até Deus? Eu acho que a gente usa muito isso nas nossas preces de participação em assembleias, né, palestra do Centro Espírita ou qualquer, mesmo em outras igrejas, a gente faz até uma hierarquia, talvez seja essa força de expressão. A gente clama por Jesus que nos leve até o Pai, passa por Maria, depois pelos, como é que fala? Os assessores, aí os nossos guias, nossos mentores, para chegar até Deus. É só uma força de expressão, mas não creio que a frase seja dele, não. Seria muito narcisismo. Eu penso que assim, eles podem ter deturpado aquilo que ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, mas não era na questão de separativo, né? Era na questão de que era universal, né? O caminho, Exatamente. qual que é o caminho que eu estou fazendo? Qual que é a verdade que eu quero buscar, né, para eu chegar, né? E ele já deixava bem claro que não era, a gente não tinha que buscar o reino terrestre. Aliás, Paulo falava muito isso, né? Aspirai às coisas celestes, né? Porque aqui é uma passagem, né? E isso eu acho muito interessante do Evangelho. As colocações que vocês colocaram agora foram muito interessantes por conta disso. Porque a gente vê muito a briga e discussões religiosas em cima daquilo que eu acho que eu acredito, porque eu trouxe uma parcela daquilo que eu acho que é verdade de um livro que foi escrito, passou por várias mãos, passou por várias revisões, as palavras ora foram modificadas, horas não, horas foram revistas novamente, então houve muita mudança. E aí, quando eu olho para aquilo que é a essência do Cristo, eu começo a me perguntar: e eu? O que que eu estou fazendo agora para que isso possa me melhorar dentro daquilo que está sendo revelado para mim agora, né? A gente entende que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, ela nos fornece a oportunidade de agora reconhecermos aquilo que é bom para a gente e poder transformar para o mundo, mas com a gente. Eu não posso transformar o mundo sem me transformar. Eu não posso falar para o mundo que é legal ser paciente se eu não sou. Então, aí diz jus ao tema também. Para eu falar da paciência, eu tenho que saber o que é paciente. Para eu falar da compaixão, eu tenho que ser compassivo.
É muito fácil falar seja compassivo com o outro. E aí eu, no momento de situação, caracterizo que a compaixão é somente através da caridade e eu só pratico com atos materiais. Mas eu não tenho 5 minutos para escutar a pessoa que está do meu lado. Não tenho paciência com o vizinho, porque eu acho que ele está, nossa, torrando minha paciência, porque eu acho que não tem mais nada da vida dele para fazer, a não ser ficar ali me cutucando. Ou eu vou para o trabalho e todo mundo parece que está contra mim. Mas será que realmente todo mundo é contra mim ou é eu que estou contra mim mesmo? E eu não percebi isso ainda, né? Joelma, pode falar? Eu acho que isso que você colocou é muito importante, né? Porque quando a gente fica nas discussões do cristianismo, vou falar primitivo, né? Mas o cristianismo nascente, e de lá para cá, né? São mais de 20 séculos, né? E tudo isso que a gente discute, que a gente lê, teve muitas traduções, né? E teve muitos que colocaram também o seu olhar, né? Porque eles ficavam lá no princípio fechados nos mosteiros, eles entendiam aquilo que era do grego, do aramaico, mistura para cá, enfim. Tem uma live de todas as terças, de 15 15 dias. Eu gosto muito do Jorge Larrat, sou muito fã dele, aprendo muito com ele, e do Rafael. E os dois estão fazendo um estudo do cristianismo dos 20 séculos, né, 21 séculos, né, ou seja, até agora, 20 séculos, né, até atual. Eles estão no quinto século, né? Então, coloca muita coisa legal. Quem tiver interesse de discutir, né, sabe, ter mais conhecimento sobre o cristianismo, eu acho essa live maravilhosa. Coloca, Eles são muito coloca no estudiosos grupo, e é Rô. bem legal. Coloca A no gente grupo aprende para nós. muito. Vou colocar no grupo, vou colocar. Tá legal. Muito legal, estou aprendendo muito e é muito interessante. Muito bom, obrigada, viu, Joelma? Raimundo? Ah, não, eu só queria fazer uma colocação nessa oração. Quando se prega que só se chega ao Pai através do Filho, eu entendo que quando Jesus falou isso, não foi através dele, mas sim de todos os ensinamentos que ele deixou para a gente. Eu acho. Ele Sim, deixou o sim. ensinamento, ele não deixou. Ele não falou, olha, se você acreditar em mim, você. Aliás, ele falou algumas vezes, né? Se você teria que acreditar nele, né? Para poder chegar ao reino dos céus. Então, meio, é meio. É uma questão de interpretação. Não sei. Eu Eu também faço... concordo. Pode falar, ô Vanderlei. Também Raimundo. concordo com essa colocação do Raimundo, porque ali não é a figura física do filho, são os ensinamentos que o filho passou, né, Em, que em nome, em nome. fazem parte de todas as religiões, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo com a si mesmo. Pronto. Todas as religiões pregam isso, entendeu? Então, não é a figura física do filho, mas sim os ensinamentos que ele passou. Exato. Concordo com você. E isso aqui é um ponto interessante, porque hoje, com o esclarecimento que a gente tem, a gente consegue observar isso. Mas no crescimento, no desenvolvimento das religiões, onde houveram todas essas separações, todas essas ramificações, foi justamente porque fisicamente cada um olhou de uma forma e trouxe ali para sua religião. Hoje a gente entende que não é isso, né? Hoje a gente percebe e sente o significado e o peso dessas palavras. Mas quando elas foram colocadas ali, cada uma no seu entendimento, colocando a sua percepção, né? Uma religião X fala assim: se você não estiver com a gente, você não se salva, porque foi assim que Jesus disse. Mas ele disse universalmente. Hoje temos esse esclarecimento. Mas olha quanta coisa se passou até entender a essência disso. E isso veio através da evolução. Que tem uma parte que Herculano fala, né? Herculano Pires tem um livro dele, acho que é O Espírito e o Tempo, que ele fala dessa questão da evolução do espírito dentro das vidas sucessivas, mas pelo tempo que ele tem. Então ele vai amadurecendo, né?
Aquele espírito que está ali com o pensamento primitivo, ele vai desenvolver tudo o que ele pode naquela questão que ele se encontra de primitivo. Quando ele chega num planeta de provas e expiações, ele vai fazer a constituição dele dentro de toda aquela vivência que ele está no planeta de provas e expiações. E quanto mais ele avança, mais ele se conecta com essas informações. Quanto mais você pega um livro, você abre um livro hoje, você lê ele a primeira vez, a frase fez sentido. Daqui uma semana você já não é mais essa pessoa, como Heráclito disse, você já é outro homem. Quando você lê aquela frase de novo, ela já te transformou de novo. Daqui 2 meses, quando você lê, ela vai te transformar novamente. Não vai ser a mesma frase, né? E isso é que eu acho muito bacana do Evangelho, né? Porque ele traz isso. E ele vai continuar surpreendendo a gente vidas à frente, porque as palavras serão ditas novamente, e aí teremos outras informações dentro dessa palavra. Mas é interessante quando traz esse tema específico, como que as pessoas pegaram, não olharam para a essência, utilizaram a palavra e cada um por si trouxe ali aquilo que a palavra disse, mas não o que a essência mostrava. Isso é muito interessante. Obrigada, E, viu? uma observaçãozinha aí, a frase talvez seja a mesma, continue sendo. O que muda é a pessoa que a lê nas circunstâncias diferentes, né? Isso. Isso mesmo. É igual, por exemplo, alguém chega para você e fala assim: é, hoje você vai ser um homem novo. E aí vocês perguntam, mas como assim você é um homem novo, sendo que já sou constituído como homem? Né? Eu já tenho toda a minha formação de pensamento. E aí te causa um bloqueio, porque aí você fala, mas para eu ser um homem novo, eu preciso saber quem que é o homem velho. Então você entra já numa questão de debate, internamente. Né? Aí você começa a olhar e pensar, nossa, mas se eu sou um homem velho, significa que dentro de mim ainda tem coisas que eu não mudei, que eu não melhorei, né? Então isso modifica a gente, né? Traz a gente Por para a isso que eu, essência. por isso que eu fiquei apavorado quando a Patrícia iniciou a aula hoje me chamando de senhor Irair, pô, que é isso? Né? Chamou de velho, mas brincadeira à Eu- parte, tem que cortar o assunto. Não, tá perfeito. mas o Divanir corrigiu, é nosso Irair. É, Mas gente, muito bom. Era aí, né, que vai ler a próxima, né? Sim, 20.3, alteridade, o respeito ao diferente. O primeiro passo do cristianismo é desarmar os cristãos. Esse desarmamento significa rever os seus conceitos e as teologias que chegaram até nossos dias, tarefa hercúlea. Cristo, ao dizer que não veio para trazer a paz, mas a espada, previu justamente essa guerra vivida pelo cristianismo que foi difundido. Previa ele a intolerância religiosa? Ou estaria ele falando da necessidade de nossa transformação íntima? Se analisarmos as religiões não cristãs, veremos que seus fundadores e líderes não pregavam coisas diferentes do que Jesus pregava, fazer ao próximo o que desejamos que nos façam. Portanto, quando Jesus diz: Ninguém vai ao Pai senão por mim, é perfeitamente entendível que ninguém vai ao Pai senão por seus ensinos. Olha, o menino aí, né, o Chico aí, acho que leu aí. Ou por ensinos semelhantes aos seus. Desta forma, o cristianismo se universaliza para dentro das demais crenças religiosas, não com a visão de incorporação das outras formas de crer, mas com a descoberta do que existe em comum em todas as crenças. Tem um trecho aí, né, que o próprio Raimundo aí abordou e o próprio Vanderlei ratificou, não se referiu a ele fisicamente, mas aos ensinos dele que nada mais eram do que palavras e atitudes, né? Porque Jesus não foi só palavra, foi exemplos justamente amando, entre aspas, do Pai, né? Da inteligência suprema, da causa primária. Muito interessante. Isso que é interessante também, né? Você olhar a questão da alteridade, né? Do respeito ao diferente. A gente já parou para se perguntar quantas coisas dentro da gente ainda a gente não respeita no outro, né? Quando a gente fala dessa questão, né? Você convive no trabalho e aí você percebe que tem uma pessoa que é diferente e naturalmente você não a respeita. Não digo assim, nós como um todo, eu digo quando a gente observa.
né? Eu sigo uma religião, eu estou vivendo isso, eu prego o que ela está falando. Mas o simples daquilo que tem no ambiente de trabalho, eu não respeito. Se a pessoa não tem curso X, curso Y, curso H, eu não respeito. Eu não aceito aquela pessoa. Se a pessoa ela veio de uma vida mais simples, eu não aceito aquela pessoa, né, de convivência social. Mas quando eu estou inserida no ambiente religioso, todos aqueles que se encontram lá, eu os aceito. Mas somente naquele ambiente. Ali todo mundo é irmão, mas fora dali já não são. Fora dali eu desconheço você porque você não faz parte da minha irmandade. A alteridade, ela te permite olhar isso como um todo, né? Olhar o diferente e aceitá-lo como ele é, né? É eu perceber que as pessoas, elas têm os seus limites e eu as aceito como elas são, né? Jesus não fazia diferenciação de pessoas, né? E ele justamente andava com todas as pessoas que ele precisava andar para mostrar para todo mundo que era possível conviver com todos. Não existia separação. Não era porque o cara era cobrador de impostos que ele não podia ser acolhido. Não era porque a mulher era prostituta que ela não podia ser recebida. Não é porque o cara era ladrão que não podia ser conversado com ele, né? Então ele trouxe isso. Mas em momento algum ele deixou de falar com aqueles que os procuravam. Aqueles que não queriam falar com ele, mas queriam colocá-lo à prova para tirar dele, só para poder ridicularizá-lo de alguma forma, ele, todo paciente, fica você na sua, eu fico na minha, e tá tudo bem, né? Não, não, não para que brigar? Não vou discutir com você uma coisa que você não quer ouvir, mas eu vou explicar para todos que estão à minha volta por que não fazer isso. E aí vinham as parábolas, quando percebia que havia necessidade de sentimentalizar aquela ação através de palavras, né? Então, assim, a inteligência de Jesus era muito interessante. E aí a gente olha, eu falo de mim quando eu falo isso, né? Quantas vezes eu estou no meu ambiente de trabalho e eu percebo que eu começo a fazer assim, nossa, mas o que que fulaninha tá fazendo aqui? Eu falei assim, ah, pronto, eu coloquei fulaninha, acabou comigo. Né? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô vendo dentro de mim aqui que eu tô já julgando alguém só porque aconteceu algo que me machucou, né? E isso é um processo contínuo, né? Não digo que não existe, não existem pessoas perfeitas, mas quanto mais eu olho para mim, menos eu olho para o que o outro está me trazendo, e mais eu percebo o quanto eu aprendo no outro, quando eu aprendo com o outro, né? Então eu penso que é meio isso, né? Que a gente tem que analisar dentro desse contexto. E quando a gente olha para a questão racional, né, pela racionalização, o que que me traz essas questões da alteridade? O que que me permite enxergar, né, através do estudo? Por que que eu preciso me aprofundar, né? Palavras vazias, elas não vão fazer nenhuma mudança. Eu simplesmente só ler para entender, não vou fazer nenhuma mudança. Eu sentar, né, vou fazer um curso de escola de aprendiz, vou fazer um curso de médio, vou fazer um curso de filosofia, mas eu sento lá porque eu quero ter um diploma. O que será que eu busquei de essência? Eu vou poder provar para todo mundo que eu fiz, mas qual que foi a essência daquilo, né? A gente geralmente, né, quando a gente faz atendimento, e as pessoas elas tendem muito a falar sobre a vida delas, você pergunta quem elas são, elas falam, eu sou engenheiro, eu sou médico, né? Mas quem é você como engenheiro? Quem é você como médico? Quem é você como pessoa, né? E aí a pessoa percebe que assim, ela caracterizou a existência dela na profissão, porque ela é muito mais do que a profissão. E isso dá uma quebra muito grande, porque ali é segurança que ela tem para ela ser ela. Ela encontrou um ambiente que ela pudesse ser ela. E Jesus faz a mesma coisa com a gente. No cristianismo primitivo, ele faz a mesma coisa. Não é a sua doença que te define. É o que você pode fazer para além dela. Não é aquilo que te define, é a sua essência que vai poder fazer. Porque no final das contas, você pode fazer o que você quiser nesse mundo, mas vai chegar o dia do fim, você vai voltar à pátria celeste. E quem você é ao retorno, né? Então ele traz isso pra gente Adelaide, muito. Oi. mas dentro desse contexto que você falou da questão aí da alteridade, eu li aqui uma frase que você releu: previa ele a intolerância religiosa. Eu me senti um verme, porque eu declaro aqui perante vocês que eu não consigo aceitar no grupo de WhatsApp que eu pertenço, às vezes, um colega que eu sei que não que eu seja político, eu não gosto de política, eu estou trocando a palavra religiosa aqui por política. Então, previa ele a intolerância religiosa? Joguemos essa frase para os dias de hoje.
previa ele a intolerância política. Nós temos intolerância dentro das famílias, só porque nessa dicotomia recente aí, vou citar nomes, mas eu vou citar só para efeito didático. Essa dicotomia que vivemos aí, por exemplo, direita e esquerda, direita na figura de Bolsonaro e esquerda na figura de Lula, transformou numa intolerância à beira do caos, à beira de crimes. Como houve mesmo crimes na época do auge, né, dessa intolerância política. Então, olha como nós, seres humanos, e me permita, nesse sentido, eu não consigo administrar o meu sentimento, porque eu acabo também sentindo ojeriza por alguém que não reza do meu credo político, mesmo eu não gostando de política. Então, às vezes, eu pulo comentários de colega que eu sei, um colega colocou lá, sem entrar no mérito de discussão política. Olha, estou convidando amigos aqui do grupo a formarmos um grupo fora Lula. Vamos falar fora João, fora Pedro, seja quem for. Mas eu peguei uma antipatia prévia por esta pessoa, sem conhecê-la, só porque ele fez um convite que não bate com a minha filosofia, meu sentimento de humanidade. Entendeu como que nós estamos atrasados para nós, por exemplo, mantermos o cristianismo como ele prega, se nós passamos uma fase aí a ponto de nos matarmos e criar inimizade? Sabe? Um cunhado meu, cunhado legítimo, irmão da minha esposa, numa reunião lá em São José do Rio Preto, agora eu estou aqui em São José dos Campos faz 15 dias, numa reunião lá calorosa, nós estávamos até cantando música sertaneja, eu com ele comigo, tal. De repente, quando surgiu esse assunto da intolerância política, que ele soube que eu tinha outra preferência na própria eleição, na próxima eleição que haveria, ele me esculhambou na frente de todo, falou que ele não queria mais cantar comigo, coisa nenhuma. Meu Deus, aonde que nós, seres humanos, vamos chegar? E quando eu falo dele, eu não estou querendo dizer que eu sou santinho também, não. Acabei de falar que eu tenho ojeriza por pessoas em grupo que eu vejo que não rezam da minha preferência, não política praticada, mas de prática, de socialismo versus capitalismo, etc. Pronto, falei demais. Fica tranquilo, porque você falou que você precisava falar. É isso que é importante a gente trazer para o nosso coração. Nessa questão, por exemplo, que você trouxe, foi muito interessante porque assim, você hoje você se reconhece como a pessoa que você falou pra gente. Aí você imagina agora, 2 anos atrás, você olharia talvez assim, com essa forma pra você? Porque isso é que é o mais importante, é como a gente se olha, né? Que é importante pra gente. Tá tudo bem, é porque isso é um processo. A gente passa por processos de aprendizado. Muitas coisas acontecem, às vezes nos machucam muito, para entendermos que eu não preciso continuar sentindo aquela dor. Aquela dor vai ser uma escolha minha senti-la, se eu quiser continuar ali. Mas eu posso me afastar. Igual você mesmo falou, eu me afasto e tá tudo bem. É um processo, né? Você escolheu o afastamento como algo positivo para você. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela não se conhece, é aí que entra a questão que Jesus fala, da importância da gente saber quem nós somos. Por dentro, pela essência. Porque quando a gente não se conhece, a gente externaliza tudo. Então, tudo tá para fora. Eu só olho aquilo que é externo. Eu não observo o interno. E isso é muito importante. Já o fato de você falar foi positivo para você. Porque imagina como está o seu coração agora, o acelero que ele tá por você ter colocado tanta informação aí. E foi sua essência que falou. Foi o Irair que falou com a vontade dele, sabendo de tudo isso e sabendo de tudo que ele precisa melhorar. Mas ainda assim ele se propôs a falar. Quantas pessoas às vezes deixam de falar por medo de ser criticadas? Porque, querendo ou não, é um ambiente seguro, porque se eu estou falando de filosofia e de opiniões, e nesse momento eu reconheço que a minha opinião, por hora, eu não consigo falar dela sem emoções, está tudo bem, porque eu estou em processo, né? É essa a questão. Eu não posso julgar o outro naquilo que ele está aprendendo, né, dentro daquilo que ele está passando, independente do que seja. Por isso que quando a gente faz o curso de filosofia, a gente começa, a primeira coisa que aparece lá é falando sobre o senso comum, bom senso, senso crítico, né? Senso crítico a gente vai demorar muito para ter, né? Para você ter um senso crítico, geralmente é apartado dentro das profissões, justamente por isso que você vai dialogar com os outros a respeito de uma questão e que ela não vai te ferir, porque ali é totalmente de cunho profissional, né? E o senso crítico, ele te permite ou escutar o outro pelo outro. Ele vai ter a opinião dele, eu vou manter a minha,
Eu tenho essa questão também, assim, no caso da política, a pessoa pode falar o que ela quiser. Eu vou continuar mantendo a minha posição, mas se ela quer falar, deixa ela ser feliz falando, né? Eu não vou julgá-la por aquilo que ela está falando, né? Mas é tudo questão de um processo, né? Então, assim, é essa forma que às vezes a religião nos mostra e nos traz, né? De colocar pesos e palavras, quando a espiritualidade nos mostra que a gente só tem que agir através da nossa essência. Então, se eu estou no ambiente religioso, eu vou seguir as regras que ele me impõe. Quando eu percebo que eu preciso ser livre, aquelas regras já não me cabem mais. E aí eu busco um lugar onde eu me sinta confortável para isso. E aí, quando a gente encontra a doutrina espírita, ela fala que em momento algum ela é uma religião. Ela traz questões religiosas para que possamos elaborar dentro daquilo que a gente está seguindo, porque a gente entende a questão do religar. Mas em momento algum ela falou que você é espírita. Ela disse que você é a essência divina, onde você se encontra, né? Então, a doutrina é dos espíritos. Eles vieram de lá, trouxeram para a gente e mostraram a melhor forma da gente viver esse processo. E eles fizeram isso por quê? Porque Jesus tomou toda a coragem dele e falou: Deixa eu ir lá naquela época para poder acontecer essa ruptura, porque é necessário o avanço ali. E eu preciso estar presente nesse avanço, para que eles entendam a partir daí. E tudo se sucedeu, né? Tá tudo bem? Ok. Vamos para o próximo. A desconstrução da hierarquia, renúncia ao dízimo. Alguém pode ler? Posso ler. A hierarquia dentro das religiões diferencia formalmente os homens. Eles se revestem e incorporam a importância do cargo para a distinção daqueles que deveriam ser irmãos. E devido às imperfeições humanas, como o orgulho, a vaidade e o personalismo, a hierarquia tende a afastar e dividir os homens. Sendo um dos objetivos maiores tornar os homens fraternos, por que fomentar a separação e a divisão entre eles? Assim, a hierarquia torna-se uma ferramenta de repulsão contrária ao espírito cristão universal que foi ensinado. A aproximação e a atração representa a lei do amor. A hierarquia vem acompanhada de todas as necessidades materiais que o cargo exige. Isso implica na busca de recursos. Fatalmente irá desaguar nos recursos financeiros, onde buscá-los? Naqueles que estão vinculados ao movimento. A figura do dízimo nasceu dessa necessidade, estendeu-se e ultrapassou os limites, passou do meio para o fim. E o que é pior, mesclou-se ao sagrado. Essa união traz mais argumentos e mais credibilidade na obtenção do dízimo. As somas se tornaram vultuosas. Outros interesses se aproximaram. Desvirtuou-se o destino primeiro da religião, o religário. Faz-se necessário, urgente, o desvínculo do dízimo e da hierarquia de tudo que é sagrado. Alguém gostaria de comentar? Eu acho que de Adelaide, todos. Oi, pode é, falar. eu penso assim, desde o início, né, saco vazio não para em pé. Paulo mesmo, né, pedia ajuda das pequenas igrejas para continuar sua caminhada, para poder ajudar outros irmãos, enfim. Então, desde sempre precisa-se, a gente sabe disso, né? Porém, a partir de um momento da história, quando a igreja se tornou uma instituição, ela virou uma empresa, virou um negócio. Então, eu acho que aí é, a gente vê até nos dias atuais coisas absurdas, né? E quanto mais vulnerável aquele ser é, incrível que a igreja aproveita mais daquela situação, né? Mas aquela viúva, ela deu o que ela tinha, ela só tinha aquilo, então tem mais valor, barará, barará. Eu acho que não é bem isso, né? Então, eu fico triste, sabe? É uma das coisas, assim, que eu sempre questionei muito, né? Uma das coisas que me chama atenção dentro da doutrina
Eu não sei se foi numa live, se foi no curso aqui mesmo, que a gente estava discutindo algo sobre isso e falou, né? Dificilmente tem sim suas problemáticas, né? A doutrina ela é feita de homens comuns, né? Mas a corrupção já é mais difícil, porque ela não tem uma hierarquia, né? Ela não tem uma conta, né? Então, por exemplo, eu faço parte assim de muitas coisas da Fiesp, sabe? A Federação Espírita de São Paulo. Sou grata a ela, que muitos conhecimentos que eu tenho através dela. Então, sempre estão fazendo rifa, sempre estão fazendo por quê? Porque eles fazem muitas benfeitorias, né? Inclusive aqui em São José, o Sequoia é deles, né? Eles que mantêm, é bem legal. Entre outras atividades, como qualquer outra casa espírita, né? As igrejas também, lógico, né? Que têm as suas benfeitorias, né? Mas, assim, o que não entra na minha cabeça é tipo assim: você precisa doar tanto, porque nós vamos construir a porta, não sei da que vai entrar, não sei da onde, que, né? Sem criticar a igreja, que eu acho que todo espaço sagrado, eu acho que nos faz bem. Mas eu acho que há muitos exageros, né? Essa é a minha opinião. Obrigada por você ter colocado a sua opinião. Alguém mais gostaria de falar? Uma coisa interessante que você trouxe, Joelma, é essa questão da visão da matéria. Quando eu olho aquilo que está feito pela necessidade, encontro uma oportunidade, né? Os grupos, né, a gente entende que, assim, para que se mantenha alguma coisa em equalização, há necessidade de você fazer uma ação, e aí a gente vive num mundo de matéria. E o que se troca a matéria é a moeda, né? Para eu comprar algo, eu preciso da moeda para isso. A questão é os valores que eu corrompo dentro de mim para que isso deixe de acontecer. O armazenamento desnecessário desse dinheiro, pensando em alguma coisa mais luxuosa, porque eu ainda estou voltado na matéria, né? Eu ainda não entendi que não é só de matéria que vive o homem. A gente entende essa questão da necessidade, né? Eu preciso, vamos colocar no individualismo. Eu preciso comprar um carro. Mas qual a necessidade do carro? Ah, eu preciso me locomover até meu trabalho. Ok. Mas eu quero comprar o carro X porque eu quero mostrar para o vizinho que eu tenho capacidade de comprar o carro X. Já não é mais pela necessidade, já estou fazendo pela superficialidade. E a gente percebe que assim, eu começo a construir coisas grandiosas, valorizando o externo, mas mostrando que o interno está lá. Você vai entrar num lugar luxuoso, vai se sentir bem, você vai ser acolhido por Deus ali. Será que é isso mesmo? Mas aquilo é o que a pessoa conhece, da raiz que ela veio. Quando você está num ambiente, né, religioso, que ele vem muito assim, e você se sente diferente, você acaba saindo. Porque você percebe que você não consegue mudar aquilo que as pessoas falam. Porque elas já estão enraizadas com isso. Eu falo de mim, tá? Porque eu saí do catolicismo justamente porque, assim, eu não conseguia entender, né? Como que você vê o evangelho do jeito que ele é e você não usa ele no local em que você está pregando ele, com a verdade que ele tem, só as palavras. Mas é onde eu estava, era onde o meu coração estava, onde o meu coração se machucou e ele percebeu a necessidade de mudança. E aí eu fui buscar um local que me trouxesse essa paz, né? Esse encontro comigo mesma. Por isso que é importante aqui ele fala o religare. É uma conexão com a espiritualidade. O que a gente precisa, às vezes, fazer, as nossas reações mostram para o outro onde a gente não quer ficar. Eu não quero ficar na zona de conforto, eu não quero ficar estagnado, eu quero crescer, eu quero evoluir. Então, quando a pessoa vê e fala, nossa, você está falando diferente, nossa, onde você está? Porque é o seu exemplo. São Francisco falava isso, né? Vai e prega o evangelho, se necessário, utilize palavras, porque não é pelas palavras que você vai fazer alguma coisa, é pela ação, né? Então, assim, o dinheiro é necessário? Ele é, mas até que ponto eu estou utilizando ele para necessidade, até que ponto eu estou fugindo dela? E aí eu estou colocando ela em outros movimentos. Então, o que você trouxe, Jama, foi muito pertinente, justamente por conta O disso. Adelaide, Pode e falar. como você colocou aí, né? É incrível, porque os grandes homens que trouxeram de volta, né?
um pouco da essência do Cristo, eles realmente deixaram de lado toda a matéria. Você citou São Francisco, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, né, que a gente vê que hoje, na atualidade, independente de religião, enfim, nós precisamos de Deus, nós precisamos desse ensinamento, porque a humanidade está caminhando para os momentos. É verdade. Caiu a linha dela? Ah, caiu. Pode falar, Patrícia. Eu tô assistindo The Chosen, ainda não terminei, né? Tô assistindo aos poucos. E Ah, um- caiu. Quer continuar, João? Pode continuar, depois eu falo. Acho que caiu de novo. E aí, numa das partes lá, Judas tem essa questão, né, do porquê que nós estamos aqui colhendo, trabalhando, fazendo Pix, se a gente poderia arrecadar dinheiro, alguém fazer isso para nós, né? E ele não entende aquilo, né? E todo mundo fala, olha, tem muita coisa que a gente não entende, mas é necessário que a gente passe por isso agora para a gente poder aprender, né? E eu acho que a humanidade ainda está assim, né? Não entende e por que não? Né? E por isso que eu acho que a doutrina também explica isso. Não é a questão da riqueza, do conforto, né? Não é porque não. Claro que você pode ter, mas é o que você vai fazer com isso, né? Exatamente. Até isso a doutrina vem esclarecer para a gente, né? Exatamente. Joelma? Acho que agora ficou sem conexão de vez, né? Isso eu acho muito interessante que você trouxe, que é esse esclarecimento, porque é justamente isso que a gente vai olhar para essa questão da pergunta, vamos lá. Será que o cristianismo precisa de revisão quando eu olho para ele na questão da essência do cristianismo primitivo? Naquilo que a gente conhece, não. Mas os ambientes que utilizam o novo cristianismo, né, vamos dizer assim, eles precisam voltar à essência, porque eles têm a essência lá, eles só estão utilizando de forma equivocada, né? Olhando muito para o externo. Então, hoje a gente aprende, a doutrina leva você sempre a fazer o inverso, a olhar para quem você é de dentro para fora, para você se reconhecer no externo, mas quem você é por dentro. E quando você faz esse movimento de se conhecer internamente, o mundo muda de uma forma que você não se lembra como você era antes. E aqueles pensamentos que às vezes parecia tão simplista para você, hoje tem profundidade, mas porque você se permitiu se aprofundar naquilo. E aí, quando você escuta alguém falando alguma coisa, te remete a um pensamento que você pensava assim, você falava, nossa, cara, eu pensava desse jeito, né? Aí você vem com o pensamento, nossa, ainda bem que eu não penso mais assim, ou que bom que eu aprendi, ou melhor ainda, nossa, deixa eu ajudar essa pessoa no tempo dela, a ela sair também dessa bolha que ela se colocou. Porque é uma bolha que a gente se coloca. Até a gente perceber que dá para sair, né? E tem saída, porque se Jesus veio falar pra gente que todo mundo, né, tem aí o seu caminho, né? Quem é a gente para falar que não vai ter, né? Para sentenciar a pessoa falando, ah, tá perdida. Ninguém tá perdido, né? Então, isso é muito interessante, né, dentro disso que a doutrina nos traz. E uma coisa que eu achei interessante aqui, assim, né, faz-se necessário urgente o desvínculo do dízimo e das hierarquias de tudo que é sagrado. Tudo que é sagrado naquilo que é religioso, aquilo que você coloca como externo, não é o religare, né, que é a espiritualidade. Porque às vezes as pessoas chegam para a gente e perguntam qual que é a sua religião? Mas com qual intuito será que ela está perguntando aquilo? Será que é para saber quem eu sou ou onde eu pertenço? E se eu pertenço, o que que eu posso oferecer ou o que eu não posso oferecer? Né? Então, quando você fala que você é cristã, muitas das vezes a pessoa se quebra, porque ela está esperando você dar uma religião ou para te criticar ou para saber se você faz parte da Irmandade. E aí, se você fala que você é cristã, a pessoa olha para você e fala assim, tá. E quando você pergunta, dentro disso, você fala, assim, ah, você tem vergonha da sua religião? Então, é por isso que você não quer falar? Né? Então, vem todos esses questionamentos, mas porque talvez a pessoa esteja buscando reagir à sua pergunta, e não pelo interesse da pergunta em si.
Então é muito interessante você ver esses movimentos, né? Ou o quanto, por exemplo, eu estou naquela casa lá e cobra isso. Alguém que chegou a comentar aqui a respeito da viúva que deu lá as moedinhas dela, e Jesus mostrou ali o quão foi importante, saiu do coração dela porque ela quis. Ela simplesmente foi lá, percebeu, levantou, pegou a moeda e levou porque ela quis, né? Quantas vezes as pessoas são impostas a fazer isso dentro de um ambiente religioso para elas se salvarem, né? Então, se eu faço aquilo pela naturalidade e muitas das vezes eu não preciso utilizar o dinheiro para, né? Porque a caridade também ela consiste em outros movimentos. Eu não vou só fazer a caridade material. O dízimo ou qualquer outra questão que tenha, o intuito dele é para que ali, naquele ambiente, ele seja trabalhado igualmente para com todos, para que todos tenham a mesma coisa. Foi assim que começou a Casa do Caminho, né? Foi-se vista a necessidade porque precisava de comprar medicação para os feridos, precisava disso, precisava daquilo, um movimento de troca. Então, por que não fazer esse acolhimento, mas para manter ali, né? Aí, quando eu vejo que eu, através da necessidade, eu encontro a oportunidade de eu sair ganhando, aí já é outra história. Aí é outra conta que quem fez isso sabe que vai ter que pagar, porque vai pagar, né? E não é questão de quem vai pagar ou quem não vai pagar, é questão de consciência, né? O quanto a minha consciência ela está pertinente. Aí hoje eu já não olho, eu não digo eu, tá? Eu digo assim, o indivíduo. Eu. Outro indivíduo ele pode se perguntar da seguinte forma: eu estou olhando o outro com o olhar do outro ou eu estou vendo eu no outro, né? Será que quando eu olho o outro eu percebo que o outro existe também porque eu passei a existir, né? Pode falar, Elmo. Quando você menciona aí a questão da observância que Cristo fez em relação à pobre viúva, ou seja, ele quis mostrar para os discípulos ou os ouvintes que ela era uma pessoa desprovida, né? Despretensiosa, era uma pessoa socialmente excluída, porque as viúvas eram excluídas dentro da sociedade da época, e ele não falou do valor, né? Ele colocou 3 moedas. Essas moedas poderiam ser uma dracma, poderia ser uma moeda de grande valor, mas ele não quis chamar atenção para o valor parcial da moeda. Ele quis chamar atenção para a atitude. E ele fala bem isso. Quando você olha lá no Sermão do Monte, né, fazendo uma conexão com o Sermão do Monte, ele diz: quando você vai fazer a sua oferta, se você lembrar que alguém, não é que você tem problema com alguém, se alguém tem problema com você, você deixa ali primeiro e vai lá consertar primeiro o problema, se estiver ao seu alcance, né? Depois vai e faz a sua oferta. Então, ele não está interessado no valor, no numérico, né? É a atitude. Ele quer atitude. E foi isso que ele veio. A proposta dele, desde o início, foi mudar a atitude que nós temos, que não foi bem compreendida pela a Torá, a lei, não foi compreendida pelo ser humano de forma alguma. Ele veio, ele quis, ele se sacrificou, ele passou aquele tempo ali ensinando a transformação interna, a reforma que nós falamos, a reforma íntima. Mas ainda assim não alcançou todos os corações ou não alcançou a maioria dos corações. Mesmo dentro do colégio apostólico, como podemos chamar assim, naqueles discípulos, eles também tinham as suas expectativas, seus anseios, que divergiam diretamente daquilo que o Cristo pregava, né? Constantemente havia confrontos. Por quê? Porque eles não compreendiam a essência. E hoje, por mais que nós queiramos que o cristianismo seja aquilo que o Cristo disse, hoje está totalmente deturpado. Por quê? Porque a interferência, ao longo da história, foi sofrendo interferências dos seres humanos que estavam ali na liderança, que tinham a capacidade de colocar o seu eu dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos. Então, hoje, o cristianismo não se reconhece como cristão.
porque, infelizmente, ele não reflete as palavras do Cristo. Muito obrigada, Elma. Patrícia? Ô, Adelaide, eu tenho uma dúvida, porque assim, como todos sabem aqui, eu estou na doutrina desde 2018, tenho estudado muito e tal. E aí me perguntavam que religião eu tinha, eu dizia que eu era católica não praticante, porque eu fui batizada, enfim, mas, né, e não tinha nem fundamento, porque realmente eu não tinha base para nada. Hoje eu sou uma estudiosa do espiritismo, né, da doutrina. E de fato, o que eu devo responder quando me perguntam qual é a minha religião? O que que o seu coração diz? Eu sou uma estudiosa do espiritismo. Você pode responder dessa forma, você pode responder que você é cristã, né? Porque a sua base ela tá vindo da religião cristã, né? Ou às vezes porque as pessoas elas têm a tendência de fazer essa pergunta e geralmente eu observo por que que a pessoa está perguntando. Geralmente, quando ela pergunta assim, eu faço, mas por que você quer saber? Eu sempre pergunto, antes da pessoa falar, eu falo, por quê? Porque assim, se eu souber que eu vou ter que ter um diálogo muito grande, eu já falo, eu sou cristã. Se eu percebo que a pessoa tem um interesse, porque, é o jeito que você fala, você parece de uma religião X, não sei o quê, aí eu vou lá e falo, né? Mas eu sempre pergunto, porque até é uma maneira de você poder saber que forma você vai responder, que às vezes você responde com alegria. Eu sou espírita, mas aí pergunta, mas é kardecista, é umbandista? Então já vai colocando classificações, né? Não, você é cristã. Aí eu falo pra você, eu sou cristã. É doutrina do Cristo. Eu já falo de outra pessoa já, e tá tudo certo. Mas o correto é você responder o que o seu coração tá pedindo. Porque vai refletir aquilo que você está nesse momento, né? Igual. Você estava no catolicismo não praticante, mas agora você está aí estudiosa, né, dentro da doutrina espírita. Vai que você encontra uma outra coisa que te chama atenção naquele momento. E aí tá nascendo uma nova Patrícia em um outro movimento, porque sempre tá uma Patrícia nascendo em algum lugar, né? Então, seu coração sentiu, você pode responder dessa forma. Adelaide e Patrícia, eu confesso que também sofro esses mesmos questionamentos da Patrícia. Porque eu sou judeu e eu não vejo o judaísmo como uma religião. Eu vejo como um princípio básico do meu ser, porque eu nasci assim. É algo que eu vou morrer assim. Eu posso agregar a qualquer tipo de doutrina, mas eu não vou deixar de ser judeu por isso. Então, e quando a pessoa faz esse tipo de questionamento, realmente qual é a intenção que ela tem, o que que realmente ela quer saber, realmente é difícil. É um pouco complicado porque se você diz assim, eu sou protestante, aí já vem um rótulo. Eu sou católico, aí vem outro rótulo. Eu sou umbandista, vem outro rótulo. E por aí vai, né? Então, assim, é difícil você querer entender o que as pessoas de fato querem saber sobre é sua fé que você quer saber? Olha, eu sou estudioso disso, disso, disso. Eu sou um livre pensador. Eu me considero assim, um livre pensador. Por quê? Porque eu fiz teologia. Eu tenho mestrado em teologia. Então, eu tenho um conhecimento da teologia que me foi passada, mas eu sempre questionei. Eu sempre tive questionamentos. E se hoje eu sou estudioso dentro da doutrina espírita, é porque a resposta ainda não chegou ao fim, não exauriu. Então eu estou procurando as respostas. Mas eu não posso dizer em momento algum que eu deixei de ser judeu por causa disso. Então, assim, eu também coaduno dos questionamentos da Patrícia, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, eu falo assim, olha, é um pouco complicado. Eu nasci, embora tenha nascido em Salvador, tenho um conhecimento de Umbanda, porque lá em Salvador você não tem como você não conhecer, né? A Umbanda, o Candomblé, tudo isso você aprende desde o berço. É inerente à cultura soteropolitana. É inerente. Então, assim, você vai aprendendo, mas o que você realmente é? Aí é diferente. Muito obrigada, Elma. Obrigada. Vamos para o próximo, então? Aí eu vou ler aqui. Religião sem proselitismo.
Toda facção cristã, para ser reconhecida como religião, necessita vender sua imagem como portadora da verdade. Para isso ocorrer, ela se apega à palavra de Deus. Como um parasita se fixa à árvore. Ao pregar a palavra, ela coloca sua própria visão. Promete salvação, faz curas, realiza milagres, promete melhoras materiais. Enfim, a difusão e o número de adeptos é proporcional à propaganda feita. E o que se vê nos dias atuais é uma busca frenética por adeptos sob a designação de evangelização dos povos. Se o cristianismo do Cristo tem força realmente, por que buscar esse artifício da propaganda? Por que haveria outros objetivos por trás desse proselitismo? Por que pessoas precisam ser remuneradas para pregar a palavra? Jesus auferiu algum benefício financeiro ou teve sua manutenção paga por alguém? E os apóstolos eram sustentados por quem? Perguntas muito interessantes. Alguém gostaria de comentar? Acho que já foi comentado nas anteriores, né? Quando a gente vem falando aí do dízimo, falando das propagandas e tudo mais, né? O que é interessante aqui é a questão do proselitismo. Uma das coisas que quando você começa a seguir a doutrina é a questão de que assim, não fazemos proselitismo, porque não se vende aquilo que é seu. Você oferece de boa vontade, né? O conhecimento te faz bem e você fala sobre ele. Então você não está procurando adeptos para isso e nem precisa, né? Você se transformando já é a sua imagem daquilo que você é. E a sua transformação ela está vindo pela essência, pelo coração, né? Não há necessidade de eu vender. Se eu preciso vender a imagem, é porque eu estou acreditando naquilo que é material, não estou vivendo a essência daquilo que é o espírito, que é do espírito. Só que muita gente fala: ah, mas a gente tinha que divulgar a doutrina. Temos que divulgar a doutrina, mas qual que é a intenção dessa divulgação? Será que é para ter adeptos ou será que é para que as pessoas possam ter melhor a vida delas, entender melhor aquela questão, obter o conhecimento por elas mesmas, mas sem eu trazer as pessoas? Aqui ele fala sobre isso porque você passa perto de algumas igrejas que necessitam do dízimo e eu pego adeptos, transformo eles em adeptos ali, ofereço para eles o mundo, mas em troca eu preciso do seu dinheiro. Ou em troca eu preciso de uma coisa que você faz. E na doutrina dos espíritos, não. Vamos colocar a doutrina dos espíritos, porque a gente sabe que tem lugares que às vezes não agem de acordo com a doutrina dos espíritos, né? Tem ainda os seus reveses, tem ainda as suas questões, mas é porque é humano. A gente está lidando com humanos, com pessoas humanas, né? E cada uma tem a sua vertente. Mas quando a gente olha para essa questão, e eu achei muito interessante essa pergunta aqui, né? Haveria, por que as pessoas precisam ser remuneradas para pregar a palavra? Por que que eu preciso ganhar para oferecer aquilo que vai mudar e transformar a vida do outro? Por que que quando eu vou palestrar em algum lugar, eu quero que alguém me pague, sendo que o meu objetivo foi passar aquilo de muita boa vontade? Uma coisa é a profissão que eu tenho naquilo. Outra coisa é eu saber que eu estou ali por estar ali. E por que que eu preciso ser remunerado, né? Se entende a questão, né, de que o padre está ali, ou o sacerdote está ali, ok. Mas quando a gente fala de pregar a palavra e não de exercer ali uma vocação, por que que eu tenho que ser remunerado? Por que que eu preciso do dinheiro para chegar lá para as pessoas e falarem, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Eu achei muito pertinente essa pergunta. Pode falar, Elmo. Volto a falar sobre o próprio Cristo, né? Ele viajava, certamente ele tinha gastos, né? O solar do sapato, né? Da sandália. Ele não havia reserva de hotel, né? Se alguém oferecesse local, ele dormia. Se não, na praça, em algum lugar, ele ficava. Então, observa-se que o cristianismo de hoje, ele realmente não segue em nenhum momento os padrões do Cristo.
porque os templos suntuosos que são criados, né? A remuneração que não é pouca, não é pouca, né? E a exigência do dízimo, a exigência de que se pague. E isso não é só visto dentro da igreja cristã, não. Em todos os segmentos. Quando você parte do princípio que é, eu preciso ser remunerado de alguma forma, ou eu preciso ter adeptos, o proselitismo, né? Para que eu possa fazer com que esse meu ensinamento alcance a título de evangelização, então está se desvirtuando aquilo que o Cristo ensinou. Seja qual for. Ah, se o terreiro de Umbanda ele faz uma promoção, ele faz um. Não, porque nós temos que alcançar, porque a nossa fé é a certa. Não, peraí. Não é a sua fé é certa, não é que você esteja com a verdade. Que aí, quando você fala isso, você diz assim, eu estou com a verdade, né? É onde o que eu estou seguindo é a verdade. Então você não dá espaço para a pessoa pensar, refletir. Se ela quiser seguir, é como um bate-papo, né? A gente está conversando aqui, ó. Nós temos aqui pessoas, nós temos talvez algumas divergências aqui de pensamento, mas estamos juntos, estamos conversando, estamos batendo papo, estamos aprendendo a entender as nossas diferenças e absorver essas diferenças para fazer com que nós possamos evoluir. Não para que faça a divisão. Não, nós não estamos procurando aqui adeptos para o Espiritismo. Nós estamos procurando aqui entender o pensamento. Nós estamos tentando aqui desmistificar aquilo que nós vemos sendo bombardeados a cada dia para que possamos ser pessoas melhores e a nossa fala seja a mais correta possível. Eu entendo pelo menos assim, né? Eu, eu, eu já sofri muita discriminação por ser uma pessoa de cor escura. Eu já sofri discriminação por ter nascido judeu. Então, assim, eu, esse sofrimento meu, eu não procuro externar, mas eu procuro entender o porquê as pessoas tratam as pessoas diferentes. Se todos nós é, passamos pelo mesmo processo de nascimento e vamos passar pelo mesmo processo quando desencarnarmos, vamos para uma tumba, de qualquer forma, seja ela comprada, seja ela cedida, mas a gente vai. Então o processo é o mesmo. Dificuldades, não importa a proporção, seja você rico, seja você pobre, a dificuldade é a mesma, né? Quem deve R$ 1 ou quem deve 10 milhões, a dívida é a mesma. É dívida. E isso que precisa ser colocado. Então, assim, eu percebo que hoje a fala da religião, dos grupos, é totalmente diferente daquilo que o Cristo veio pregar. E isso me incomoda, porque às vezes você começa a ver, a conversa é muito bonita, né? Mas você começa a analisar as palavras, começa a analisar as atitudes, você vê a dissociação entre o que se fala e o que se faz. E aí pronto, né? Vai se, vai se chegando ao que nós temos hoje. Muito obrigado. Obrigada. E daí você ia falar uma coisa? Eu ia falar, mas eu acho que dá para adiantar falar mais para frente aqui no capítulo, ou até na conclusão. Mas é o seguinte: guardadas as proporções, o proselitismo da igreja, guardadas as proporções, é semelhante, lembrando uma frase da Patrícia no decorrer da aula, que é semelhante a esses influencers. Eles não estão preocupados com a natureza da informação que eles passam para nós, meros espectadores, que aquilo que nós vamos fazer eles estão preocupados com os likes que eles vão ter, os sininhos que eles pedem. Guardadas as proporções, o proselitismo da igreja segue essa linha, não é? E a outra observação que eu quero fazer, o Elmo citou aí sem querer, ele fez uma abordagem sobre o tema de hoje, né? Palavras, 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 mas jogadas ao vento sem atitudes. Exatamente. Muito obrigada. Alguém pode ler o próximo?
Desvinculação do judaísmo. É essa, né? Isso. Retorno ao Cristo. O cristianismo tem sua própria mensagem e não precisa estar vinculado ao judaísmo através da Bíblia Sagrada. O cristianismo pode e deve andar sem a necessidade desse vínculo. O abrigo da história do povo hebreu dentro do cristianismo desfigura o aspecto universal consagrado pelo Cristo. Além deste, muitos outros aspectos desvirtuam a mensagem cristã. Foi trazida para dentro do cristianismo toda a base eclesiástica existente no Sinédrio, além do farisaísmo tão combatido pelo próprio Cristo. Com respeito que toda religião merece na busca da transformação do homem, o judaísmo também tem sua linha de reforma interior na sua própria fé. Muito legal isso aqui. A gente comentou bastante sobre essa parte aqui. Alguém gostaria de fazer um comentário? Vamos para o próximo, então. O cristianismo como eficaz na transformação do homem. A transformação do mundo para um mundo melhor, menos violento e mais humano, pode e se faz realmente através das religiões. E o cristianismo do Cristo tem essa capacidade, pois Jesus falava de procedimentos. Além disso, ele dava a receita da verdadeira mudança através dos próprios procedimentos, dele como sendo modelo e guia. A gente conversou bastante sobre isso também, dialogamos muito, né, a respeito disso nas falas anteriores. Eu vou ler o próximo aqui, porque eu fiz uma marcação aqui. O campo comum das religiões. As religiões têm suas bases na espiritualização do homem, apologia às virtudes, busca do bem proceder, enfim, é o campo comum a todas elas. Por que então se gasta tanta energia em evangelizar as nações? Em querer fazer o evangelho prevalecer sobre as outras crenças? O ecumenismo seria o fomento a todas as religiões fazerem o seu papel de evangelização. O objetivo maior seria a espiritualização e a moralização do homem, e não a desmoralização das crenças diferentes. Hoje, o ecumenismo proposto é o de se unirem as doutrinas, ou, no mínimo, se trabalhar no campo comum das doutrinas. Entendemos que o ecumenismo vai além disso. O ecumenismo seria como transformar moralmente o homem, que também a gente falou bastante a respeito, mas eu achei muito interessante essa frase. O objetivo maior seria a espiritualização e a moralização do homem e não a desmoralização das crenças diferentes. Só um reforço dessa frase, porque a gente falou bastante sobre isso, né? E a gente trouxe as nossas próprias opiniões justamente a respeito disso, né? E como isso aqui é importante para a gente, né? Para a gente poder fazer essa avaliação de como eu me porto no mundo com aquilo que está acontecendo comigo, com a transformação que me traz. Se o que eu quero que vejam em mim é mais uma religião que eu sigo ou uma transformação daquilo que eu escuto e aprendo, né? É muito interessante. Alguém gostaria de fazer uma Adelaide, colocação? rapidinho, aqui daria para dar um alento para a Patrícia, não sei se ela está nos ouvindo ainda aí, é que quando perguntarem para ela qual a religião, uma sugestão minha é de dizer, sou uma espiritualista, porque Também. independente das religiões, o ponto comum entre todas as doutrinas é ser espiritualista, acreditar no espírito além do corpo. Esta é uma boa resposta, não é? Essa é uma excelente resposta, na verdade. Ô, Boa, Iraí, Iraí. Iraí, eu Oi. concordo. É uma boa resposta a sua. Mas a ignorância do povo em saber o que é espiritualista também é muito grande. Ué. Não, você entendeu? Eu entendo o dilema da Patrícia e concordo com a sua resposta, certo? É perfeita. Mas, rapaz, a ignorância do povo com que nós lidamos todos os dias é muito grande. Saber o que é espiritualista realmente um Mas, plus. Eu não entendo. Elmo, mas que bom que essa palavra assuste as pessoas. Aí está um papel da nossa catequização pessoal em relação aos nossos semelhantes. Isso é uma caridade. Basta começar a falar, olha, eu sou um espírita espiritualista. Creio que você que está me perguntando, ao falar com essa pessoa, eu diria,
você é um católico espiritualista, não é? Conheço meu amigo Elmo, que é um judeu espiritualista. Ou seja, nós acreditamos na essência do nosso ser. Então, não é difícil passar isso para uma pessoa e é um tipo de caridade, já é um Não, ecumenismo. Aliás, a doutrina espírita recebe uma aversão, uma ojeriza, e ela não devolve, ela não revida, ela devolve com o ecumenismo. É mais fácil, meu sogro já faleceu, foi muito mais fácil eu entender o catolicismo enraizado dele e da família do que eles saberem que eu era espírita, porque senão o casamento com a Seminha que está me ouvindo aqui nem seria realizado. Isso aí é muito interessante. Gente, a gente vai partindo então para a conclusão, né, da aula de hoje, que aí ele coloca assim: é imperativo rever o conceito de evangelização e de pregação. Imperativa a conscientização do uso que é feito do cristianismo para fins alheios ao seu objetivo primeiro. O cristianismo do Cristo é uma doutrina comportamental de mudança de atitude e de reforma interior. Imperativo também é o desengessamento e a despetrificação do cristianismo atual. A alteridade é a palavra de ordem desse século XXI. Importa trocar o evangelizar pelo espiritualizar o homem. Muitos É, têm, por evangelizar, pregar a sua forma de entender o Cristo. A moralização do homem pode ser através de Jesus, de Buda, de Maomé ou de Confúcio, pois todos pregam tão bem desejada transformação interior, no sentido de torná-lo um homem de bem e um homem feliz. Muito bonita essa conclusão, achei ela muito pertinente, porque ela traz, acho que ela, para mim, eu vejo que ela não precisa de comentários, que ela já fecha muito bem, né, a nossa aula de hoje, né, e é importante a gente trazer essa questão para o nosso coração. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês hoje, né? Porque eu falo, pessoal, assim, que a gente estuda bastante filosofia, mas sempre tem uma coisa que cativa a gente fala com paixão daquilo que cativa a gente, né? Aí a gente esquece da, dos dizeres filosóficos e partimos daquilo que nos fala, mexe muito, né? Então, sempre quando eu pego uma aula, assim, eu falo, ai, gente, eu preciso me focar muito ali na filosofia e eu fujo na filosofia. Mas agradeço de coração aí a bondade de vocês, né, de estar me ouvindo.